Agora eu posso fazer aqui. Muito bem. Eu vou fazer essa live, meus caros, porque surgiu uma coisa interessante aí. Eu recebi informações sobre um processo que essa santa revelada igreja primitiva acabou perdendo, e não foi alguém que processou ela, foi ela que processou esse alguém, essa outra igreja ou entidade ou instituição religiosa, processando para exigir o seu direito de nome empresarial e também a sua marca. Você fica parando para analisar, isso aparece no processo. Nome empresarial e marca. Uma igreja tem um nome empresarial? Uma igreja tem marca? Tem. No Brasil se tem. De acordo com a legislação se tem. Principalmente se essa igreja registra o nome empresarial, a sua marca, no INPI ou INPE, que é o órgão responsável por registrar a marca e o nome. E para vocês, que essa marca e esse nome já foi registrado, no mínimo, desde a década de 90. Então, o santo homem, fundador de Deus, da Santa Igreja, estava vivo. Porque a ideia que os incautos têm é tudo que não presta, que está vazando agora, graças à internet, à coragem de alguns de expor, é porque o santo homem faleceu, ou é a rebeldia dos filhos. Não. Tudo que está sendo ventilado nas redes sociais, falado, de respeito à época do santo homem de Deus, e é verdade. Não foi a primeira vez que essa igreja, que diz que é a igreja revelada, primitiva, processou alguém, ou processou uma outra igreja por estar teoricamente, porque é teoricamente, haja vista que perderam na justiça, infringindo essas outras entidades que eles processaram, o nome empresarial e a marca. Julguem entre vocês mesmos se uma igreja de Cristo tem que se preocupar com o nome dela empresarial ou a marca. Se isso não tem a ver com coisa carnal, terrena, de empresa, de família. Ah, mas a legislação brasileira, Bruno, é assim que funciona. É assim uma ova. Por quê? Eu não sou contra até da igreja registrar sua marca. Não sou contra, conforme está no Código Civil, a igreja regularizar-se, ter o CNPJ. Só que lá no Código Civil diz que as igrejas, elas são ou devem ser de entidades o quê? Ou instituições sem fins lucrativos. E quando você vai exigir um direito, um nome empresarial, uma marca, você está falando de questão lucrativa, não está se preocupando com os fiéis, não. Está se preocupando com os fiéis, entre aspas, para não perder o dinheiro deles, mas não pelas almas deles. Até porque não existe igreja salvadora, foi Jesus que morreu. Não existe igreja revelada também, porque Jesus já revelou na Bíblia Sagrada a sua igreja, que é aquela que ele disse para São Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lembrando, não é a igreja católica, porque os romanos perseguiram Jesus Cristo. Ali é a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica. E que não é apostólica católica romana também não, é apostólica dos apóstolos, que o Senhor Jesus escolheu. Ali a igreja foi revelada. E o mistério por completo da igreja, de como que ela seria, foi revelado ao apóstolo Paulo, que deixou registrado nas epístolas.
e todas as outras demais situações que os demais servos de Deus tiveram a revelação de Deus, culminando em João, na ilha de Patmos, na Grécia, revelando o destino dessa igreja, o fim dessa igreja, desse Israel de Deus que virou igreja, desse Israel de Deus que virou igreja cristã, ou que virou cristãos depois igreja. Porque para se tornar uma igreja tem que ser cristã, essa igreja. Igreja de Deus. Uma igreja que não é calcada nos ensinos de Cristo não é uma igreja de Deus, porque não está seguindo os passos do Mestre, do Filho de Deus. Ela é uma igreja do homem ou do diabo. Igreja só tem 3 tipos, não tem mais nenhuma. Ou de Deus ou de Cristo, o Deus ou de Cristo ali, junto. Ou a igreja do homem ou a igreja do diabo. Essa história de dizer nós somos os detentores da verdade, essa igreja foi revelada, como se contava nessa instituição aí, a qual pertenci, fui obreiro e acreditava piamente no que se dizia, falava, repetia, tinha até um hino dizendo: essa foi a igreja revelada. Revelada onde, cara pálida? Revelada a empresa que está aí nesse processo, que eles estão lutando para o nome empresarial não se perder, para a marca não se perder. Essa é a igreja revelada? É a igreja revelada para abrir uma empresa, para a família pintar e bordar desde o começo? Para eles não serem punidos, os demais serem? Para os outros serem disciplinados, eles cometerem adultério, homossexualismo, travestismo, vaidade, porfia, calúnia, injúria, basófia, várias obras carnais, luxúria, ostentação. Para eles não tem pecado, só para os demais. Então, tudo isso, biblicamente falando, é uma farsa, um charlatanismo. No Brasil existe o crime de charlatão, ou de charlatanismo, mas dificilmente os charlatões verdadeiros são presos, ou recebem alguma disciplina, dificilmente. Ainda mais com um governo espúrio como esse aí, ilegítimo. Não no sentido de estar eleito, mas no sentido da própria hipocrisia, de prometer uma coisa e fazer outra, de dizer que são santos, e daí 2 pastores presos por corrupção na educação. Defendiam a pauta da escola sem partido. Cadê a escola sem partido? Tem mais partido dentro da escola, assim como dentro da igreja. Agora, se no passado nós tínhamos escola petista, nós temos agora igreja bolsonarista, igreja petista também. O evangelho cada vez mais ficando de lado. Então, com um governo que defende falsos profetas, dificilmente esses tais vão serem punidos como deveriam ser, com base naquilo que está no Código Penal. Por conseguinte, os enganos continuam por aí, pessoas sendo enganadas de todas as formas, de todas as possibilidades. Muito lamentável. Nessa igreja em questão, começava a mentira por aí. Igreja revelada, igreja primitiva, igreja santa, igreja dos milagres, pronto-socorro do Senhor Jesus, tanque de Betesda, o maior pregador de cura divina do mundo, do Brasil que já se teve, todo título chamativo, merchandising, propaganda enganosa, inclusive, porque eu não vi nenhum milagre lá na sede mundial indo para lá, não vi. Cadeira de roda levantando, 20 cadeiras de roda, por que eles não filmam depois e colocavam as cadeiras de roda e tiravam de cima do púlpito, e aqueles não iam voltar para casa na cadeira de roda, né, senhor Revair, seu falso profeta, seu mentiroso, vai tirar um vídeo do teu canal, seu rebelde, que se eu morasse no Rio de Janeiro eu ia atrás de ti
ia te chamar de falso profeta, isso sem falar das coisas que eu tenho ao teu respeito. Ficava, né? Na época do santo, e bobear até hoje. Colocar essas cadeiras de roda em cima do púlpito, tudo as cadeiras de roda numeradas. É uma farsa, já comprava as cadeiras de roda para fazer aquele auê, aquela mentirada toda lá. Induzia os obreiros a colocar as cadeiras de roda em cima do púlpito. Aí depois filmava, claro, 20, 30 cadeiras de roda levantadas aqui, a prova aqui, ó, em cima do púlpito, e as pessoas realmente foram curadas. Por que você não entrevistava as pessoas? Olha, é engraçado, esse Revaí colocou um vídeo aí no YouTube, que tinha 20 pessoas ou 30 que foram alcançados do milagre da paralisia, né? Que saíram das cadeiras de rodas. Só que, olha, meus caras, olha como o camarada é um fake news. E ali tudo era fake. Ele vai depois entrevistar a pessoa que foi curada, era uma pessoa que levantou a bengala. Ah, a pessoa aqui foi abençoada, aqui recebeu um milagre, levantar a bengala. Mas não era cadeirante? Não era 20 cadeirantes que tu mostrou? Entrevista os cadeirantes, os 20 cadeirantes, se possível. Por que tu não entrevista? Entrevista os 20 cadeirantes. Eu quero ele. E com laudo médico que eles estavam na cadeira de roda por doença terrível e que levantaram, que aconteceu um milagre ali. Eu quero essa prova, rapaz. Porque se eu soubesse do que eu sei hoje, na época, eu ia lá e fazia isso. Tem que comprovar o milagre, tem sim. Tem que ter um médico lá dizer, realmente a pessoa estava em cadeira de rodas porque levou um tiro e ficou sem andar, ou porque deu um problema na coluna, ou porque nasceu paralítica de nascença e agora levantou, está aqui o laudo, está tudo comprovado. E não adianta vir esses fanáticos aí dizer assim, ah não, eu recebi, eu conheci, tu conheceu um, dois. Eles inventavam lá, dizia que era 20, 30 num culto. Não tinha nenhum nem dois se bobear naquele culto, eles diziam que tinha 20 e 30. Seus mentirosos. Vocês acham que vão herdar o reino de Deus? Vocês vão herdar o reino do diabo, o reino do Deus da avareza. Essas horas dá uma revolta sem pegar um chicote, mas dá pelo lombo, fazer pior que Jesus. Mentirosos sem vergonha. Filho de Satanás. Vocês operam pelo espírito do erro, da mentira. Vão se converter, vai se converter, vai. Você, toda a sua cambada de mentirosos, de milagres fakes dentro da IPDA. Vocês eram mandatos na reunião a fazer essa picaretagem, já desde a época do Santo Homem de Deus. Vocês acham que Deus se agrada disso? Por isso que essa igreja foi processada e perderam, tiveram que pagar, porque lá no memorial só diz que é o santo das cadeiras de roda, né? Sei. E os milagres fakes que existem, que até hoje existem. E todo aquele que recebeu um falso milagre, aquele cadeirante que foi lá, que pegaram a cadeira de roda, que será que ele levantou, pode processar a IPDA, processa a IPDA. E peça o dinheiro que você quiser. Chega de engano em nome de Deus. Daí a prova da empresa que enganou um monte com falsos milagres aí em nome de Deus. Eu estou falando de milagres de paralisia, de pessoas que foram com cadeira de roda e não foram curadas, coisíssima nenhuma. Agora, outros eu não sei, eu só sei daquilo que eu vi. E tem um processo de uma mãe que processou a Santa Igreja, porque enganaram, dizendo que o filho dela tinha sido curado de andar e não andou porcaria nenhuma. Aí como é que é uma igreja revelada, uma igreja primitiva? Na igreja primitiva milagres aconteciam. Eles não enganavam ninguém, eles não ficavam ricos. Na igreja primitiva, Pedro disse, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu dou, levante e ande em nome de Jesus. E ele levantava. Não tinha milagre fake. Na igreja primitiva, olha a diferença. A igreja revelada ali por Deus, os apóstolos não eram ricos. Cada um tinha o básico. E aqueles que não tinham, não ficavam sofrendo. Recebiam. Agora os avarentos eram mortos, como Ananias e Safira, que queriam só receber, na hora de dar a herdade, não queriam dar. Por isso que morreram. Por isso que morreram. Depois vão pregar Ananias e Safira para dizer que é dízimo. Ali não era dízimo, não. Ali era oferta, era sinceridade. E eles recebiam, Ananias e Safira recebia ajuda da igreja primitiva. Não tinha falta para com eles. Para com nenhum deles. Diferente do que acontece nas igrejas por aí, que a pessoa só dá, quando precisa não recebe. No caso de Ananias e Safira foi o seguinte, eles recebiam. Chegou a hora deles contribuir, porque tinham condições, venderam uma terra, não contribuíram. Ficaram com uma parte
para eles e deram a outra. Mas tinha que dar toda a totalidade, porque estavam em comum acordo. Na hora de receber, mil maravilhas, mas na hora de dar, né? É porque enganaram o Espírito de Deus. Hoje em dia eles mentem a beça e não morrem. Por que não morrem? Porque é cumprimento de palavra, que viria muitos falsos profetas, enganadores, falsos milagreiros. Cumprimento de palavra, para enganar mesmo. Aí está a apostasia da fé, aí está as empresas, os negócios de igrejas por aí. E eu não me corrompo, eu não sou que nem uns por aí que fica atacando a igreja, depois recebe alguma bufunfa, algum cargo, alguma coisa por trás que a gente não saiba, e vira a casaca, né? Tá cheio desse virando a casaca, a gente não sabe os valores que receber. A gente não sabe, só Deus é que sabe. E uma igreja primitiva, nos dias atuais, tá difícil de a gente encontrar. Tá difícil. Nessas famosas, muito difícil. Porque a igreja primitiva, ela prezava pelas almas, por milagres verdadeiros, não tinha mentira, não se pensava principalmente em dinheiro, cada um vivia por conta. Quando fazia a obra missionária, recebia o básico, não era milhões e milhões, muito dinheiro não. E também, há de ser dito aqui, os pregadores, os que faziam a obra do Senhor, trabalhavam secularmente. Hoje em dia o que tem mais aí é a gente abrindo igreja e vivendo, não é com básico, é com alto salário. Não é com básico aí, 1.000, 2.000, 3.000 reais, não. É milhões e milhões. E depois não querem ser criticados. Querem pregar um Jesus que é contra isso, quer vender a ideia, o peixe deles, que Jesus é favorável a isso, quando na realidade o Jesus que eles mencionam e citam até a Bíblia é totalmente avesso contra aquilo que eles estão fazendo. Eles estão deturpando o próprio Jesus, o conceito de cristão, o que Jesus ensinou, com essas heresias todas. Isso já vem, obviamente, desde a época da Igreja Católica. E as filiais da Católica, que são as evangélicas, fazem a mesma coisa, né? Então, meus caros, igreja primitiva é a igreja do Senhor. É eu, você que obedece a palavra. Ama a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Não mente em nome de Deus em profecia, em revelação e milagre. Igreja primitiva é aquela que faz caridade ao próximo de verdade, não pensando em receber nada em troca ou se promover com isso. Igreja revelada é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos. É a igreja dos apóstolos. Igreja de milagres, quem faz milagre é Jesus Cristo, não é a igreja, primeiramente. E quem está bem com Cristo, Deus utiliza. E quem não está, a não ser que tenha aquela situação, às vezes o camarada tem o dom não salva mesmo, e acontece milagre para sua própria perdição. E daí ele fica cada vez mais envaidecido, assim, fica cada vez mais exaltado. Ah, tá vendo? Se não é eu, o milagre não acontece. Eu posso pecar, posso ter filho fora de casamento aqui, posso estar fazendo isso, posso estar... tudo maravilha. E a prova cabal, como eu disse no começo, muitas pessoas estão vindo agora, que essa igreja não era a igreja primitiva e nem revelada, que eles andavam processando já desde a época do santo homem de Deus vivo, outras igrejas buscando direitos ou buscando o seu nome empresarial, buscando, pode ser alguns até reparações mais ou indenizações, mas seria a luta pelo nome empresarial e da marca, quando na realidade está lá nome empresarial, dizendo claramente que era o nome de uma empresa e não uma igreja. A igreja do Senhor não tem CNPJ. A igreja do Senhor são pessoas físicas, PF. Ok? Tá bom aí de comentário, né? Senão eu estou perseguindo a empresa dos Mirandas e aí eles vão me processar também, porque são verdadeiros processadores rodados. O escorredor deles é processo. Mexeu com a marca deles, colocou o arco-íris que Deus criou, né? O arco que Deus criou. Não fico falando, porque é arco-íris, íris é o nome de uma deusa, não sei o que, tá? Vamos colocar o arco, a aliança que Deus criou,
Colocou aquilo ali, é direito deles. Aliás, não é direito deles, será que é direito deles, o arco-íris? Ou é direito dos LGBTs, que os LGBTs usam o arco-íris, ou o arco? E agora, quem fica nessa disputa aí de qual é a marca registrada? É o arco da Santa Igreja ou é o arco dos LGBTQIs? Qual é o mais antigo? Tem que procurar aí, né? Porque os LGBT também vão exigir, né? Mas a pessoa que eu saiba não exige por enquanto. O arco, né? É o arco, é o nome, tudo isso. Só maravilha, né? E o povo achando, a igreja primitiva, meus familiares sempre meu, né? Essa igreja primitiva, eu não saio dessa igreja. Essa igreja é a porta da salvação, é a porta do céu. Me recorda minha tia dizendo, não, é a igreja primitiva, não, essa é a verdadeira. Não, ó, bem verdadeira mesmo. É a original. É bem original. Original fake. É bem originalzinha mesmo, né? Aquela original assim, que leva a pessoa para o inferno. O inferno. Inferni. Já na terra, já leva a pessoa para o inferno na terra. É brincadeira. A igreja primitiva, tirando a ironia, é a igreja que está descrita na palavra. A igreja revelada é aquela que está escrita na palavra. Ok, meus caros? Até o Top está confirmando que essa é a igreja verdadeira, né, Top? Então, abraço e até a próxima.